Busque perguntas, busque boas perguntas. A pergunta é o motor da pesquisa, não é a resposta. Meu pai era pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz e desde criança ele me levava para passar o dia no laboratório e aí eu queria ser geneticista, na verdade. Mas quando eu entrei para a faculdade e fui ter aula de neurofisiologia, né, eu fiquei muito seduzido por essa disciplina e aí fui convidado para ser monitor de fisiologia e depois fui convidado pelo meu professor Eduardo Oswaldo Cruz, neto do Oswaldo Cruz famoso, para trabalhar no laboratório dele, no Instituto de Biofísica. Eu sempre quis fazer pesquisa, nunca quis exercer a medicina, mas o caminho para fazer pesquisa era a Faculdade de Medicina, porque era o único lugar na área da saúde, na área biológica, onde se fazia pesquisa. Isso era final dos anos 60, início dos anos 70, estávamos numa ditadura militar, eu era membro do Centro Acadêmico Carlos Chagas, fui preso na época, fiquei 2 meses preso na Marinha. Então essa é a minha época de graduação em que eu conciliava a minha militância política com a pesquisa incipiente como estagiário de um laboratório de pesquisa. Me formei em 72, aluno de medicina, em 78 foi quando eu acabei meu doutorado e nesse intervalo, em 76, eu fui ser secretário regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, no Rio de Janeiro. E como secretário regional, eu juntei um grupo de colegas físicos, antropólogos, de várias especialidades, e a gente começou a conceber a ideia de fazer uma revista brasileira de divulgação científica. Daí surgiu a revista Ciência Hoje. Foi a primeira revista brasileira de divulgação científica. Existiam iniciativas traduzidas, fascículos de enciclopédias e coisas assim. E as revistas estrangeiras eram vendidas aqui, mas com um acesso ao público muito limitado, porque eram em inglês ou em outras línguas, né? Fui convidado a dar uma aula para crianças de 8 anos, assim, numa escola da periferia de São Paulo. E eu tinha que falar sobre sistema nervoso. E eu pensei assim, eu vou falar neurônio, os caras não vão entender nada do que vem a ser um neurônio. E aí eu resolvi assim, vou falar células, deve saber o que é, porque eu acho que a professora deve ter falado na aula. Eu vou falar de célula nervosa, que é a célula do sistema nervoso. E falei 15 minutos sobre células nervosas. E quando eu acabei de falar, um aluno levantou o braço e perguntou assim, tio, tem célula calma? Que eu estava falando de célula nervosa. Então, eles não tinham entendido nada. Isso significou para mim que eu tinha que fazer alguma coisa e daí a iniciativa de escrever livros para crianças. E é essa série chamada As Aventuras do Neurônio Lembrador. São 5 livrinhos para crianças de 8 a 12 anos. Foi em 2014 que ela foi fundada e é a ideia de se fazer pesquisa científica translacional inspirada pela educação. Então, em saúde, como é que você faz quando você quer, por exemplo, desenvolver um fármaco ou um equipamento cirúrgico inovador, uma coisa assim? Primeiro você tem que fazer pesquisa em animais, que se chama pesquisa pré-clínica. Depois, se você visualizar que ela pode ser útil para o tratamento de alguma coisa, de alguma doença, você vai para uma pesquisa clínica propriamente, envolvendo seres humanos. E aí você precisa saber se o seu fármaco faz mal, não faz mal, então vamos adiante. Aí ele faz bem, vamos adiante, faz bem com poucas pessoas, aí você tem que fazer uns estudos maiores. E assim você chega a um produto muito testado quanto à sua eficácia clínica, né? A nossa ideia na Rede Nacional de Ciência para a Educação é usar o mesmo modelo para a educação. Pesquisas em animais já mostram que o sono é um elemento de consolidação da aprendizagem e da memória. Será que isso funciona para seres humanos?
E se funcionar para seres humanos, isso vai ser de um grande impacto na educação. Você pode dar, digamos, meia hora ou uma hora de soneca depois do almoço para as crianças, e isso deveria ter uma eficácia na aprendizagem das crianças, no rendimento e desempenho das crianças. Teria que fazer um modelo parecido com a pesquisa clínica para validar isso. O paralelo com a saúde é muito óbvio, só que não existe em educação. E não existe, não é só no Brasil, não existe no caso de nenhum país do mundo. Quer dizer, é uma janela de oportunidades que o Brasil tem de entrar nesse trem no início da viagem. Se a gente perder 10 anos, a gente perdeu a corrida. Para a ciência ou para quem trabalha em pesquisa, é muito mais importante ter uma boa pergunta do que ter uma boa resposta. Porque uma boa pergunta induz vários trabalhos de pesquisa e podem levar a várias respostas. E mais importante ainda, ela pode levar a outras perguntas. Se a gente não passar isso para os alunos de hoje, quando eles se formarem, o conhecimento já é obsoleto. Às vezes o aluno acha que ele vai entrar para um laboratório e ele vai aprender tudo sobre neurociência naquele laboratório. Os alunos me procuram muito para vir fazer estágio no laboratório. E eles dizem assim, eu quero aprender neurociência. Então, não é no laboratório que ele aprende neurociência. Ele aprende neurociência comprando livros, estudando por conta própria, ele pode fazer isso em casa. No laboratório, o que ele vai aprender é a fazer boas perguntas. E isso ele não aprende no livro. Isso ele aprende no laboratório. O pesquisador não é mais inteligente do que outros profissionais. Ele apenas é uma pessoa que no âmbito da sua profissão aprendeu a ser perguntador. Esse é o bom pesquisador. Ele sabe fazer boas perguntas. E isso deve ser estendido para a vida profissional do médico clínico mesmo. Hoje as soluções não estão nos livros, assim. Os livros trazem os grandes conceitos, eu mesmo escrevi livros e tudo. Eu escrevo um livro, quando ele sai publicado, ele já está meio obsoleto. Então o aluno tem que ter esse espírito crítico de fazer perguntas, de questionar, será que isso está certo, será que não tem coisa nova? E isso vai impactar positivamente na vida profissional dele. O futuro do profissional médico é aquele que souber fazer melhores perguntas e encontrar as melhores respostas, é que vai se dar bem, vamos dizer assim, é que vai ser um profissional mais bem sucedido.